Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professora Bárbara na área, e quando eu tô na área vocês já sabem que é aula de língua portuguesa. Bom, vamos lá. Nas nossas últimas aulas nós já estávamos trabalhando algumas coisinhas e eu vou dar uma recapitulada com vocês. Na nossa última aula a gente falou um pouco sobre intertextualidade, vocês lembram? Lembram, né? E um pouquinho antes a gente estava falando sobre literatura, lá a primeira geração do romantismo no Brasil. A gente vai voltar nesses dois assuntos e vamos juntar os dois, veja só. Bom, então nessa aula a gente vai trabalhar um pouquinho aquela habilidade do ensino médio, do primeiro ao terceiro ano, número 52, que fala sobre essa intertextualidade, sobre estabelecer essa relação entre os textos. Então na aula de hoje nós vamos fazer algumas coisinhas. A primeira coisa é falar um pouquinho sobre intertextualidade. Segunda coisa, vamos analisar um poema lá da primeira geração do romantismo, Canção do Exílio do Gonçalves Dias, lá de 1843. Depois a gente vai analisar outro poema também chamado Canção do Exílio, mas esse poema a gente chama de paródia e foi escrito pela Raquel Maitenã em 2010, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre os dois. O nosso objetivo aqui é entender de fato o que é intertextualidade, como ela funciona nesse gênero paródia, e a gente vai analisar esses textos aí, vamos analisar as paródias. Vamos dar uma lembrada na nossa última aula? Lembra que a gente conversou que intertextualidade é quando eu tenho elementos presentes de um texto em outro texto, é essa conexão dos dois textos, elaborar esse vínculo entre os dois? Vocês lembram disso? Bom, a gente vai continuar vendo isso agora na paródia, que vai juntar um pouquinho aí mais de ironia, alguns tons mais satíricos, né? Vamos usar até mesmo do humor. Alguém aqui conhece alguma paródia? Já ouviu falar de alguma paródia? Exatamente, há muito tempo atrás, no YouTube, até o próprio Whindersson Nunes, um youtuber muito sucesso no Brasil, fazia paródias. Então é uma coisa que já é próxima a nós, já é próxima à nossa realidade. E a gente vai continuar trabalhando um pouquinho sobre isso. Vamos comigo agora analisar esses dois poemas incríveis. Então, como eu disse, eu vou trazer para vocês dois textos incríveis. O primeiro texto, Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, escrito lá em 1843. Canção do Exílio porque o Gonçalves, quando escreve esse texto, ele estava exilado, ele não estava no Brasil, mas ele escreve sobre o Brasil. E ele traz todas as características dessa primeira geração romântica, né? Ele traz toda essa idealização que o romantismo propõe. Né? Então ele fala, minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, não gorjeiam como a Europa, gorjeiam só como no Brasil, porque as aves do Brasil são melhor. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Um trecho tão belo que foi parar no nosso hino nacional. Né? E ele continua falando sobre essa beleza exuberante brasileira. E quando a gente lê a Canção do Exílio, a gente imagina um mundo assim, um Brasil verde, de céu estrelado, um Brasil rico nessa idealização de uma natureza perfeita, um Brasil de romantismo primeira geração, né? Muito forte essa característica, lembrando das nossas aulas, né, galera? Já em 2010, passado muito tempo depois, a Raquel Maitenã faz uma paródia da Canção do Exílio de Gonçalves Dias. E ela vai trazer um conceito mais contemporâneo, mostrar uma realidade de fato, não ficar idealizando tanto quanto era lá no romantismo, naquela primeira geração. E ela vai escrever, né? Minha terra não tem palmeiras e nem sabiá cantar. As aves que aqui gorjeavam já foram para outro lugar. Nosso céu não tem estrelas, nossas várzeas não têm flores, nossos bosques estão sem vidas, nossas vidas sem amores. Minha terra não tem primores que tais encontro cá. Em cismar sozinha à noite, não encontro mais prazer lá. Minha terra não tem palmeiras e nem sabiá cantar. Não permita, Deus, que eu morra antes de ver meu Brasil mudar. Onde eu possa ver primores que agora não consigo enxergar. Minha terra não tem palmeiras, mas um dia ela terá. Então ela faz essa crítica ambiental, pegando a Canção do Exílio, né, aquele hino totalmente idealizado do romantismo, e ela traz para a contemporaneidade e ela faz uma crítica ambiental. Por quê? Porque o Brasil de 2010 não é mais o Brasil de 1843. Nessas duas fotos são fotos retiradas de jornais. Então são fotos verdadeiras. Agora a poluição é grandiosa, né? Agora nós mudamos um pouco aquela paisagem verde. E ela ainda escreve no final com um fio de esperança de que o Brasil vai mudar.
né? Ela deu esse fio de esperança no final, mas ela traz essa crítica, né, ambiental. Então isso é uma paródia. Ela junta um texto com outro texto, né? Ambos se relacionam, mas ela traz uma crítica aí no texto dela. Essa relação entre os dois. Entendemos o que é paródia, o que é intertextualização? Mais uma partezinha aí da nossa aula. E agora, vamos praticar? Bom, então para exercitar um pouquinho isso que a gente aprendeu hoje, vocês vão fazer a seguinte atividade. Vão se reunir em grupos de 5 pessoas e nesses grupos com seus amiguinhos, vocês vão sair pelo espaço escolar e vão entrevistar no mínimo 3 pessoas. Explorem a escola mesmo, cozinha, laboratório, qualquer lugar. Entrevistem 3 pessoas, vocês vão perguntar o nome dessa pessoa, qual era o sonho dela quando criança e o que a faz feliz. Depois de coletar essas informações, conhecer melhor essa pessoa, você vai se reunir com o seu grupo e vocês irão escrever uma paródia, baseada no poema Quadrilha, do Carlos Drummond de Andrade. Só pra gente exercitar aí, nesses minutos que sobraram da nossa aula. Fechou? Então, só para relembrar, na aula de hoje nós aprendemos a estabelecer aí as relações entre os eu líricos, a relação do contexto social atual com textos de outras épocas, né? A intertextualização entre os textos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima aula.